Bom, eu vou falar um pouco sobre fatiamento de strings, né? Que é encontrar uma substring dentro de uma string, pegar um pedacinho, fatiar um pedaço da string. Eu vou mostrar nos slides aqui de maneira geral, mas eu prefiro começar mostrando na forma de exemplos no próprio console. Então, vou voltar lá para o Replit e vocês estão vendo aqui o nosso console. Eu vou criar uma string chamada texto. E vou dizer que essa é aquela palavra que a gente trabalhou antes. Então, a string com 3 caracteres serve para ilustrar, para mostrar aqui. Bom, como é que funciona essa string, o fatiamento de strings, né? Para começar, funciona de maneira similar ao trabalho que a gente já fez antes com listas, né? Então, a gente pode indexar uma string do mesmo jeito que a gente indexa uma lista. Então, se eu colocar aqui o texto, né, vai aparecer a nossa no console, né, a string completa. Se eu colocar aqui texto colchete 0, ele vai me mostrar apenas o primeiro caractere. Ou seja, 0 é o índice do primeiro caractere da minha string. Eu tenho uma string que tem 10 caracteres, então ela vai ser indexada de 0 a 9. Eu posso fazer um loop numa range de 0 a 9, né? E uma range de 10, por exemplo, e pegar cada um dos elementos e mostrar cada um desses elementos. Se eu quiser pegar, por exemplo, a letra F de forte, eu vou colocar o quê? Texto, o que vocês acham? Texto 5, né? Ok. Contando de 0, né? Lá em casa, né? CA, SA, o espaço é o 4, o F de forte é o 5. E assim vai. Se eu quiser pegar o último elemento, texto 9. A gente sabe, né, que quando a gente indexa elementos que não existem, né, a gente já fez isso, já tentou fazer na lista, em listas. Se a gente tentar indexar um elemento que não existe, a gente vai encontrar um erro. Então, se eu fizer, por exemplo, texto 10, não existe, o elemento 10 seria o 11º. Ele vai dar um erro de índice da string fora da faixa. Então, acho que essa é a primeira coisa que tem que falar, né? Esses índices, na verdade, são similares aos índices de lista. Então, eu posso indexar um string, eu posso varrer um string passo a passo, eu posso fazer um loop for each com string de maneira similar como eu faço com listas. Eu posso indexar do mesmo jeito como eu faço com listas. Só que com strings a gente pode fazer mais do que com listas. A gente pode fatiar strings. Então, o Python é muito flexível em relação a strings, muito poderosa, permite a gente criar fatias de string da maneira mais simples possível, enquanto em outras linguagens pode ser um pouquinho mais complicado. Então, por exemplo, vamos fatiar aqui, tentar tirar só a palavra casa. Vamos pegar a string do texto. Casa começa no 0 e termina onde? Termina no 3. Mas quando a gente trabalha com fatias em Python, é similar como a gente trabalha com range. O último elemento aqui, depois dos 2 pontos, é o elemento da range que não entra, né? Então, é como se fosse de 0 a 4, sem entrar o 4. Ou seja, vai de 0 a 3. É um intervalo aberto à direita, fechado à esquerda e aberto à direita. Então, isso me mostra a nossa string fatiada. Eu posso também pegar um string que não começa do 0, começa do 2. É 2 a 4. Vou pegar só o SA de casa. E assim a gente pode fatiar, né, elementos. Se eu quiser pegar só forte, pego começando no 5 e terminando. Óbvio, né? Ele seria o 9 mais 1, coloca 10, o 10 não entra na range. Assim seria o nosso fatiamento. Então, o fatiamento é bem simples. A gente diz o primeiro elemento, precisamente quem é, e o último elemento é o final da range, e aí a gente coloca aquele valor que não entra da nossa range.
Só que é mais flexível ainda do que isso. A gente pode criar fatias sem dizer o final da fatia. E ele vai até o fim da string, ou sem dizer o início da fatia. Ele começa do início da string. Então, por exemplo, vamos lá. Texto. Se eu quiser pegar a palavra forte. Eu fiz 5 dois pontos dele aqui, né? Se eu fizer 5 dois pontos, eu começaria o 5 vezes o F de forte, né? Ele vai pegar a palavra forte. Se eu fizer texto dois pontos 4, ele vai começar do zero, né? Se dizer, ele vai começar no início, né? À esquerda, e vai até o 4 sem entrar o 4. Então vai o caso. Então a gente pode fatiar strings e um dos elementos pode ser opcional, pode ser o final ou pode ser o início. Se o final for opcional, ele vai até o fim da string. Se o início for o elemento não colocado, ele começa do zero. Bom, isso é bem flexível, bem útil, né? Se a gente quiser pegar substrings, a gente pode usar. E a gente pode botar variáveis aí dentro também, né? Então, por exemplo, se eu disser que j é 4, eu posso fazer texto 2, 4. Opa, texto e j. Isso quer dizer que a gente pode operar com essas variáveis, né, para indexar e para encontrar pedaços de string. Né? Isso permite a gente programar e fazer coisas bem flexíveis. Imaginem aí as coisas que vocês podem fazer com essa indexação das fatias. Mas é mais poderoso ainda do que isso. As fatias funcionam também na direção reversa. A gente pode contar do fim para o início, certo? A gente pode contar de maneira negativa. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o primeiro elemento do fim para o início, para indexar menos 1. Eu digo menos 1, seria menos 0, né? Mais menos 1. Lá, quando eu começo no fim, eu começo do menos 1. Vai ser quem? O que vocês acham? Vai ser o ed forte. Né? É o último elemento. O menos 1 é o primeiro do fim para o início. Se eu faço texto, eu chego de menos 5, vai ser exatamente o f de forte. Que é começando a contar do último, né? Que é o menos 1, e vai reduzindo o índice, né? Vai decrementando. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 ele pega o F. E também, é claro, né? Eu posso trabalhar com fatias do mesmo jeito. Trabalhar com fatias negativas. Por exemplo, se eu quiser pegar uma fatia, seria pegar uma fatia, por exemplo, para pegar a palavra forte. Começando, quero a palavra forte inteira. Será que seria menos 1, menos 5? Será que isso vai dar certo? Não sei, né? Eu acho que não, viu? Por quê? Porque, na verdade, mesmo que eu trabalhe com fatias negativas, a maneira que eu estou lendo a string ainda é do início para o fim. E o primeiro elemento tem que ser sempre o início, onde eu quero começar a minha string. Então, seria o quê? Seria o contrário aqui, né? Seria texto, colchete, menos 5, 2 pontos, menos 1. Então, ele vai menos 5 até o menos 1. Opa, mas será que isso vai funcionar? Não vai, né? Vai quase funcionar. Por quê? Porque o menos 5 está correto, é o começo da string, é onde está a letra F. E o último é o quê? O menos 1, mas só que isso aqui é uma range, né? E o menos 1 não entra, né? E se eu fizer texto menos 5 vezes 0, será que ele vai funcionar? Menos 1 depois do 0? Também não, né? Porque lembra que essa range está indo na direção contrária. Então, na verdade, não existe uma forma de a gente colocar o último elemento, o menos 1. Se você quiser que entre esse menos 1,
faça a fatia sem incluir o final, use só os 2 pontos. Texto, menos 5, 2 pontos. Ele começa no menos 5 e ele vai pegar do menos 5 até o final. Certo? Agora, se eu quisesse só, por exemplo, a palavra for, né? Incluindo só as 3 letras de forte. Então, eu colocaria a fatia completa, né? Menos 5 começa. Eu quero pegar menos 5, menos 4, menos 3. Então, minha range termina em menos 2, porque o menos 2 não é. Então, assim eu consigo fazer a range completa. Do mesmo jeito que eu faço, né, usando índices positivos. Mas com índices negativos eu tenho que cuidar dessa coisa, né? Não termina no menos 1. E, é claro, eu posso também trabalhar com ranges da forma negativa, mas usando o primeiro elemento opcional. Então, se eu colocar texto, por exemplo, primeiro opcional, eu vou terminar exatamente no menos 6. O menos 6 não entra. Quem é o menos 6, gente? Se vocês lembrarem lá, deixa eu colocar aqui texto de novo. Essa é a casa forte. Menos 5 é o F, menos 6 é o espaço, né? Esse é texto. 2 pontos. Menos 6. Isso quer dizer que ele começa no início da string, ele termina sem incluir o menos 6. O menos 6 é o espaço, né? Porque eu estou contando do fim para o início. E então eu teria apenas casa, certo? Então eu posso contar com números positivos, posso contar com faixas negativas, lembrando que com faixas negativas eu começo de menos 1, mas sempre a gente sabe que o último elemento é o final da range e aquele número que não entra, seja se a gente estiver trabalhando como positivo ou como negativo. Enfim, com esses exemplos é fácil de entender o que vem nesses slides aqui, que é a visão geral de fatiamento de strings. Eu vou só repetir aqui de maneira genérica para vocês fixarem. Então, o x colchete n obtém o caractere na posição n da string x. O x colchete menos n obtém o caractere na posição n contada do fim para o início. Só que, repare, né? Quando a gente conta com n positivo, começa de 0. Quando a gente conta com n negativo, ele começa de menos 1. Quando eu faço fatias, eu tenho o n como início da fatia e o m como final, separados por 2 pontos. Então, eu vou da posição n até m menos 1. Se eu deixo o primeiro opcional, ele começa de 0 e vai até o final menos 1. No caso aqui, o final é t da range, então até t menos 1. Se eu coloco t 2 pontos, ou seja, o final opcional, ele começa na posição t e ele termina no final da string. Ou seja, ele faz uma substring de x com todos os caracteres menos os t primeiros. X menos t 2 pontos, ele começa, né, são os últimos caracteres, né, então seria do menos t até o final, né, contando de forma negativa, né, e o x 2 pontos menos t obtém todos os seus caracteres menos os t últimos, né, a gente já viu isso. Talvez aqui seja até difícil de entender, de maneira geral, se a gente não tivesse visto os exemplos, mas aqui então vocês têm a visão genérica e talvez mais precisa, né? É mais fácil falar de obter a string x com todos os seus últimos t caracteres. A gente sabe melhor do que está falando, né? Está mais preciso. Mas para aprender, às vezes, a gente precisa ver na forma do exemplo. Então, minha sugestão é que vocês experimentem com suas strings, experimentem até aprender, façam loops com essas coisas, com as fatias. Imaginem aí pegando pedacinhos de fatias que vão se movendo, isso é uma coisa bem útil. A gente vai ver que isso é útil também para achar substrings em textos. Eu paro por aqui então e até já com outros exercícios, outros exemplos.